bom dia, boa noite, dependendo de quem estiver assistindo o vídeo. Hoje eu vim contar a história que eu tinha prometido no último vídeo sobre a patroa que judiava das empregadas. Essa história é real, não é mentira, porque eu vi essa história. Aconteceu que a moça, a senhora, né, era dona da... casou com um fazendeiro. Só que antes dela casar com esse fazendeiro, ela era empregada do pai dele, né, na época. E aí ela trabalhava com o pai dele, é uma família muito importante aqui da cidade. E ela trabalhava com o pai dele. E aí o filho do patrão se apaixonou pela empregada, os dois casaram. O patrão faleceu, o filho ficou com a herança, tudo, né? E aí os dois casaram, ficaram no casarão. Aí um dia aconteceu que contrataram uma empregada e ela não gostou, ela começou a sentir ciúme dessa empregada, porque a moça era muito nova. Acho que ela tinha medo de acontecer a mesma situação que aconteceu com ela, né? Do marido dela se apaixonar também pela empregada. Então ela judiava demais da empregada, era muita humilhação que essa empregada passava, muita. Até que um dia essa empregada não aguentou e se matou. Ela se matou, se eu não me engano, na época foi falado que foi com veneno de rato. E aí, depois que ela se matou, passou um tempo, contrataram outra empregada. E ela continuou judiando das empregadas. Aí essa outra empregada que ela contratou também não aguentou e se matou enforcada no porão da casa. E aí depois isso foi acontecendo, aconteceu 3 vezes. 3 empregados se suicidou naquele casarão. Até que o casarão, todas as outras empregadas que iam, ela não judiava mais, mas todo mundo ouvia, era prato que voava, ouvia gente chorando. Então as empregadas tinham medo de trabalhar ali. Ninguém parava na casa. Até que arrumaram lá uma senhora, né, que continuou lá, ficou por lá muitos anos. Até hoje em dia que o casarão já foi até desmanchado, não existe mais casarão. Era uma fazenda aqui na cidade. E aí destruíram o casarão, mas essa empregada ficou um bom tempo lá ainda com essa família, mas ela sempre contava que ela ouvia choro, ouvia gritos. E eu cheguei nessa casa, mas eu nunca consegui entrar. Eu não tinha coragem. Quando eu chegava próximo, principalmente do porão, eu me arrepiava inteira, eu não conseguia entrar naquele lugar. Às vezes meu tio trabalhava nessa fazenda e aí uma vez eu fui com ele, era criança, fui para ajudar ele a pegar umas ferramentas lá para carpinar o mato. Foi eu e meu primo entrou, que ele morava ali também, ele era acostumado. Mas a hora que eu cheguei na porta eu travei, não consegui entrar. Senti uma energia muito ruim. E bem próximo desse porão tinha um banheirinho pequenininho, né? E esse banheiro era quase da minha altura. Quem fosse um pouco mais alto tinha que tomar banho agachado, porque o banheiro era muito pequeno. E era embaixo do casarão, né? Então esse banheiro, toda vez que eu ia, eu sentia muito medo. Parecia que tinha alguém olhando pela janela ou pela porta. Eu não conseguia ir sozinha nesse banheiro. Depois eu fiquei sabendo dessa história das empregadas que se suicidou ali. E a patroa, no caso, também tinha sido uma empregada. Mas ela era muito ruim, muito ruim. Judiou muito das empregadas. As empregadas, segundo falaram, né, se suicidaram. Mas nunca foi comprovado. Vai saber se não foi a própria patroa que fez alguma maldade por ciúme do marido, né? Mas essa é mais ou menos a história. E aquela fazenda, ela é muito assombrada, sabe? Até hoje meu primo lembra. Hoje ele não conta muito essa história, que hoje ele tem outra religião, né? Mas se falar com ele, ele já lembra. Que ele chegou a acordar às vezes na casinha dele lá. E tinha um homem em cima dele enforcando ele desesperado para tirar esse homem de cima. Quando a minha tia chegou para ver o que estava acontecendo, não viu ninguém em cima dele, mas ele estava sufocado. E isso tudo dentro daquela fazenda. E a minha tia falava que às vezes também, de frente da casa dela, tinha um pé de árvore. Era tipo um pé de manga, mas era maior. Acho que não era manga ali. Eu não lembro o nome da árvore, mas é uma árvore bem grande assim. E toda noite ela via uma senhora negra com uma criancinha negra no colo,
sentada chorando no pé da árvore. Era toda noite ela falava que via. Isso eu nunca vi. Mas ela jura que via essa senhora ali na árvore. O que eu vi assim era mais a sensação mesmo de não entrar nesse porão, que eu tinha muito medo. Depois eu fiquei sabendo essa história das empregadas. A história que aconteceu com meu primo, que ele contou, ele viu alguém segurando ele no pescoço, ele só não soube explicar quem era. Ele achou que fosse até um vizinho dele na época que tinha um problema mental. Ele achou que às vezes o vizinho tinha entrado na casa, mas não era. Não era nada real, não. Alguma coisa tentou enforcar ele aquela noite. Não demorou muito tempo, ele saiu da casa, mas ele sentiu muito aquela noite. E as empregadas, segundo o que eu sei, ficou ali vagando depois do suposto suicídio, né? A gente não sabe se foi ou não. É história antiga, né? Mas essa é a história da patroa judiada das empregadas. Eu nem sei se essa patroa é viva hoje em dia ainda. Eu sei que já o marido dela já é falecido. As terras deles já foram tudo vendidas, não tem mais nada. Não sei que fim que ela deu. Mas ela judiou muito as empregadas de todo mundo. Porque até eu, quando criança, que a gente ia lá, o patrão era muito bom. Ele dava as coisas pra gente que era criança, dava bombom, dava doce. Era uma pessoa que tinha um coração enorme, mas ela era uma peste. A mulher era terrível. E a gente, quando criança, a gente tem medo, né? Mas isso é a história que contam e o que eu sentia naquele lugar, né? Até a gente tentou, né, amor? Ir lá, assim, tentar entrar lá pra visitar lá, pra ver. Tentar fazer uma, mas tá proibido, tá fechado lá. Lotearam lá, né? É. Que agora vai ser um condomínio, né? Vai ser um condomínio. Foi tudo demolido. Não tem como mais ter acesso ali. A gente até tentou, mas não conseguiu. Mas se a gente conseguir, a gente tenta entrar ali. Porque uma hora vai ter que abrir uma rua, alguma coisa pra passar carro, as coisas, né? Sim. Mas a gente pode tentar uma hora ir lá, mas é muito difícil entrar ali. Até quando o homem era vivo, já era difícil. Tinha que ter autorização, né? Pra estar entrando. Sim. E agora que vão fazer esse condomínio, piorou. Mas é isso, gente. Essa é a história, assim, né? E isso existe até hoje. Tem muita patroa que judia de empregada, tem muita patroa que ela mata a empregada e depois joga como se fosse um suicídio. E às vezes o espírito fica vagando pra mostrar que não foi um suicídio. O que ele quer mesmo, na verdade, é mostrar o que realmente aconteceu com ele. Por isso que ele não segue em paz, até alguém descobrir o que realmente aconteceu com aquela alma. Aquela alma não tá ali à toa. Às vezes toda essa história foi um suicídio, às vezes não, às vezes ela foi assassinada e ela tá vagando aqui para tentar alguém descobrir o real motivo da morte dela. E revelar o real motivo, né? É, para revelar o real motivo, por que ela faleceu. Ela faleceu, ele se suicidou, mas esse não foi isso. Pra desvendar o que aconteceu, né? Desvendar. E se a pessoa morre numa situação dessa, ela fica presa. Porque ela quer que alguém descubra. Pra ela não ir, tipo, com a... Não é consciência assim, mas ela não ir com todo mundo achando que ela tirou a própria vida. Ela quer a justiça. Sim. A justiça, tipo assim, eu não tirei minha vida, me mataram. Mostrar o que realmente aconteceu, né? É, quer mostrar o que realmente aconteceu. E esse espírito só vai conseguir seguir o caminho quando mostrar. Quando alguém descobrir o que realmente aconteceu. Mas é isso, a história da patroa é essa, né? E vamos ver a próxima história que eu vou contar.